Vamos, Rê, uma pauta bem interessante e uma pesquisa que me surpreendeu muito, gente. Realizada na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, traz a seguinte informação, ó. Quando duas pessoas se conhecem, elas chegam a mentir, em média, 3 vezes nos 10 primeiros minutos de conversa. Dá pra acreditar? Será que essas mentirinhas sociais, elas fazem então parte do comportamento humano? E há também aquelas mentiras que extrapolam, né? Que são mentiras compulsivas, chegando até a acreditar, né? Que a mentira é a verdade. Hoje nós vamos receber o Dr. Leandro Teles para bater um bate-papo sobre esse tema e para entender, né, quando é que uma mentira se torna uma doença. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Pamela. Que tema legal, né? Muito que tema interessante. Legal, muito interessante, porque foi bem o que nós trouxemos no início, né? Essa questão da pesquisa de Massachusetts impressionou todo mundo com esse dado de que a gente mente. Então, existem mentiras sociais que fazem parte do relacionamento humano? Sem dúvida. Na evolução humana, a gente tem a mentira como um dos instrumentos de regulação social. Quando alguém encontra a gente no elevador e pergunta, tá tudo bem? Tudo. Ah, tudo bem. Ninguém vai falar, né? Ah, não, tô com um cartão atrasado, tô com... Ou então alguém corta o cabelo, ficou legal, ficou, alguém te manda um presente gentil, você às vezes não gostou, mas não vai... Então, a mentira social, antigamente, o pessoal chamava de mentira branca. Hoje em dia a gente não usa esse termo, até por uma questão de racismo, claro. Antirracismo, não é um termo apropriado. Mas seriam essas mentiras de regulação social. A gente faz isso várias vezes ao dia, centenas, dezenas de vezes. Mentiras um pouco mais complexas também a gente conta, para regular um pouquinho o nosso comportamento. Mas tem pessoas que passam do ponto. E essas mentiras sociais, elas são mentiras que não fazem mal a ninguém. Não fazem mal, fazem até bem. Tem uma música, não sei se é do seu tempo, que você é mais nova, bem mais nova que eu. Mas o Cazuza e o Frejá, quando lançaram o Maior Abandonado, eles cantavam mentiras sinceras me interessam. Porque também é muito ruim quando você tá vivendo e só recebe verdade, né? Uhum. A verdade, às vezes, ela é um pouco dura com a gente, né? Então, essa regulação social, quando é alguma coisa inocente, ela faz bem, às vezes, para quem conta e para quem recebe. Agora, tem um limite. Uma coisa é a mentira social para regular a relação. Outra coisa é aquela que visa enganar, tirar proveito, dissuadir aquela pessoa que não quer assumir uma responsabilidade ou que não tem uma habilidade de lidar com uma frustração e inventa algo. Isso pode determinar problemas de personalidade. Pessoas narcisistas. Qual que é o limite disso? Como eu sei que eu ultrapassei a mentira social e cheguei numa mentira patológica? A primeira coisa importante é a quantidade de mentira que aquela pessoa conta. Se aquela pessoa tem uma quantidade absurda de mentiras, outra coisa é o propósito. Se ela começa a contar mentiras sem nenhuma razão de ser, sem nenhum propósito aceitável, ou se o propósito dela é fora da ética, fora da moralidade, ele está querendo te levar a golpes ou quer te fazer pensar uma coisa que não faz muito sentido. Então, a compulsão nasce quando começa a consumir qualidade de vida do mentiroso e de quem convive com ele. Então, psicopatas mentem muito, pessoas com personalidade antissocial, narcisistas, alteração de personalidade, pessoas que têm transtorno desafiador, opositor, às vezes aquele jovem que é sempre do contra e começa a criar histórias. Tem o mitômano, que é a pessoa que tem compulsão por mentiras e começa a inventar histórias simplesmente, às vezes, para se satisfazer. Às vezes ele mesmo se perde, porque sabe que a mentira, Pamela, dá um trabalho pro cérebro. Então eu ia te perguntar isso. O cérebro, ele tem mais facilidade em contar uma verdade ou uma mentira? Sem dúvida, a verdade. A verdade pro cérebro, ela é uma lembrança. Porque o que é verdade? Verdade é o que eu acredito. Então ela é uma memória, ou ela é um fato, ela está posta. Ela é, né? Que cor é o céu? O céu é azul. Agora a mentira não. A mentira é uma versão. Então ela não é uma memória, ela é uma criatividade, é uma invenção. Então o cérebro ele tem que criar, o cérebro precisa checar se aquilo faz sentido, ele precisa soltar com uma roupagem que pareça uma verdade, olha o trabalho que dá, hein? Ele ainda tem que estar checando se está convencendo ou não. Por isso que o trabalho do ator é muito complicado, né? Para ele passar a verdade numa criatividade, ele tem que ter um talento absurdo. É óbvio que se a pessoa não está habituada, ela fica ansiosa, ela começa, o não verbal começa a entregar.
Quando você pede pro mentiroso repetir a história, ele começa a escorregar. A mudar alguns trechos da mudando. história. É o que o investigador às vezes chama de contradição. Caiu numa contradição, porque ele disse uma coisa, depois disse outra. O cérebro, ele gasta muita energia para mentir. E como ele gasta muita energia para mentir, ele deve cometer falhas. E é justamente na falha que a gente descobre a mentira. Quais são os sinais que o mentiroso transmite e que pode ser um alerta pra gente? O primeiro alerta é o conteúdo. Cuidado com conteúdo que é faraônico demais, simples demais, aquela coisa que não é muito... Eu falo isso porque muita gente sofre golpes aí por mentirosos, por psicopatas, por narcisistas que estão dando golpe. A gente só pensa no psicopata como serial killer, mas na verdade a maioria não é serial killer, a maioria está dando golpes financeiros, ou estão em empresas, estão em universidades, ou dando golpes de relacionamento. Então, cuidado. O conteúdo da informação do mentiroso, ele é um pouco esquisito. Olha o conteúdo, na dúvida checa, repergunte, cuidado. Outra coisa é o formato. A pessoa, quando ela começa a ter sinais de ansiedade, né? A gente tem até aquele detector de mentiras que pega um pouco isso, né? A frequência cardíaca, a transpiração, a pessoa não sabe onde coloca a mão, ou exagera naquele olho no olho, né? Começa a olhar de maneira meio exagerada, ou até... o ritmo da fala muda. Fica um pouco mais lento? Às vezes mais lento, porque o cérebro está pensando. Às vezes um pouco mais gago, porque ele hesita. Sabe aquela falta de segurança? Agora, infelizmente, Pamela, tem gente que mente bem. Tem gente que mesmo sabendo de tudo isso, o cara te enrola. Então, cuidado, porque as pessoas com alteração de personalidade, ou aquelas pessoas que são mentidores vorazes, compulsivos, técnicos, eles às vezes não transmitem tanta ansiedade, e eles falam de um jeito... E tem pessoas também que são mais influenciáveis. Você fala assim, nossa, eu não acredito que essa pessoa acreditou nisso, ou caiu nesse tipo de golpe tão tosco. É difícil, porque a pessoa ela é seduzida e ela é levada a uma crença. Existe, às vezes, muita má fé na mentira. Criança mente mal, de modo geral. Mente, né? Criança vai naquela inocência, às vezes só para, sei lá, se livrar de uma responsabilidade ou para misturar a questão do lúdico. Criança você pega mais fácil. E o corpo do mentiroso também fala? Ele traz sinais? Ele fala. O corpo fala porque é o não verbal. Como você está contando uma história e está prestando atenção, o não verbal, então quando você olha filmes ou investigadores, eles olham para onde o cara está olhando, onde colocou a mão, que parte do corpo que tocou, se ele está numa posição de proteção, né? Assim meio acanhado, ou se ele está excessivamente se movimentando. Mudanças do padrão natural da pessoa é a dica. Por isso que às vezes você tem que conhecer a pessoa. Falar, você tá mentindo, eu já sei, eu te conheço. Porque o sinal que eu dou da minha mentira é diferente do seu. E depende do tipo de mentira, porque tem mentiras e mentiras, né? Tem aquela mentirinha que é uma ampliação, uma versão, uma omissão. E tem a mentira, o pessoal fala mentira cabeluda, né? Que é aquela mentira que, nossa, que a pessoa tem que ter toda uma história para se livrar. Que a pessoa pescou uma tilápia e falou que pegou um tubarão, né? Exatamente, que é toda rebuscada. Sabe uma coisa que às vezes dificulta para o mentiroso? É um processo que a lei usa muito, que é a acariação. Eu conto uma versão, você conta outra versão. Aí coloca um na frente do outro. O mentiroso tem dificuldade quando ele é colocado à frente de alguém que sabe que aquilo é mentira, né? E vale a pena fazer isso na vida? Se eu tenho um parente ou um amigo que mente compulsivamente, eu devo confrontá-lo ou simplesmente ignoro e me afasto? Se aquela pessoa importa para você, se aquela pessoa traz atributos e qualidades, além de ser uma pessoa apegada a mentiras, eu acho que vale a pena sim conversar, buscar ajuda psicoterápica, tentar entender um pouquinho esse mundo de motivação. Eu acho que ninguém tá... as pessoas não são, sei lá, incorrigíveis. Eu acho que é possível. Agora, se você pegar o malandro profissional, aquela pessoa e ficar dando mais uma chance, tem que tomar cuidado. Então, pessoas com má fé, índole duvidosa, mentirosos compulsivos, absurdos, ou pessoas que, é uma coisa importante assim, que diante da mentira não manifesta nenhuma frustração, nenhum arrependimento, onde a sua dor ela é menor, né? A dor dele é a maior. Então, essa pessoa que ela não tem empatia com a outra, essa pessoa a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Lógico, se é alguém querido, tem que levar para ajuda, porque os transtornos de personalidade, em algum grau, eles têm tratamento.
psicológico, às vezes medicamentoso. Quanto antes identificar, melhor. Tem doenças psiquiátricas que são tratáveis e remediáveis. Agora, cuidado também para não ficar dando aquela chance eterna para alguém que não valoriza um vínculo de confiança, né? Sem dúvida. Uma coisa é um vendedor de carro me enganar. Outra coisa é a pessoa que eu convivo diariamente, minha esposa, meus filhos, me enganarem, né? É outro pacto, né? E do lado oposto, aquela pessoa que não consegue nem entregar essas mentirinhas sociais, ela também pode demonstrar sinais de alguma patologia? Que pergunta incrível, né? Essa pergunta é espetacular. Quer dizer, será que a pessoa que não consegue contar uma mentira social, será que ela não tem um problema também? Às vezes tem. Às vezes tem pessoas que são muito duras. Vem com a verdade, nua e crua, quando não precisa, né? A gente brinca que é o sincerocídio, né? Nossa, é verdade. É o sincerocídio. Você foi sincero demais. Cuidado, a gente tem que ter um jogo de cintura. Sabe que às vezes pessoas dentro do espectro do autismo, aí não tem nada a ver com o transtorno de personalidade. Outra questão, no autismo, às vezes eles são meio duros, assim, são uma certa sinceridade. Eles falam como eles pensam, que é uma coisa louvável num mundo tão mentiroso. Só que é difícil o convívio, porque às vezes eles te incomodam com a verdade. Opa, essa verdade me dói, me machuca, né? Eu acho que a gente tem que ter um bom senso. A gente na vida e quem a gente vive. Tem gente que às vezes, por uma questão religiosa, fala, não, mentira é pecado, tá na Bíblia. Cuidado, não existe relação humana plenamente sincera. Tem até um filme interessante, também é um filme antigo, do Jim Carrey, chama O Mentiroso o filme. O cara é um advogado, a vida dele é mentir, enganar. Então é um cara mentidor, assim, um mentiroso contumaz. E aí, lá pelas tantas no filme, não vou contar o spoiler, ele é obrigado a só falar a verdade por 24 horas. A Rê trouxe um outro filme também que ela comentou hoje comigo, que é O Primeiro Mentiroso. Primeiro Mentiroso, também é um filme que aborda um pouco... todo mundo não mente e ele aprende a mentir. Aprende a mentir. A mentira, ela tem uma utilidade. Agora, uma coisa é a má fé, outra coisa é o dar utilidade para azeitar, para não magoar, para não chatear, para não trazer um problema desnecessário, para não levar um constrangimento. Então é uma ferramenta onde a dose acho que faz um pouco o veneno, né? Aqui e a você motivação falou... e a repercussão também. Sim. Por que você mentiu? Olha, eu menti porque eu estava inseguro, porque eu estava... Ah, não, eu menti porque eu quis ganhar uma... Opa! Essa questão da índole, do motivo, a idade importa, o contexto. A gente tem que entender o conjunto da obra para poder analisar uma mentira e outra, né? Tem gente que mente para tirar vantagem, mas há pessoas que mentem e mentem muito e não há um sentido claro. Isso também é um sinal de patologia? Elas mentem por uma compulsão. Quando a pessoa tem um transtorno de personalidade, geralmente existe uma motivação, alguma motivação mesmo que dentro do mundo patológico da pessoa, né? Como no narcisista, às vezes em se vangloriar de alguma conquista, né? Agora, às vezes, existe simplesmente um vício em mentiras. Como alguém é viciado em baralho, ou em comida, ou em sexo, ou em jogo, tem pessoas que começam a criar histórias sem motivação nenhuma. Ele começa a criar, simplesmente porque aquilo torna, sei lá, parece que ele torna ele mais interessante, ou ele cria um método ali. Às vezes até ele começa a se confundir e ficar na dúvida, será que isso é verdade ou não? O mitômano, ele pode ter essa coisa um pouco sem motivação. Para você ver que existem vários cenários, né? Eu só citei um transtorno que é importante, que é o TOD, transtorno opositor desafiador. Isso acontece em crianças, jovens com déficit de atenção ou sem déficit de atenção, onde o jovem começa a ficar muito do contra. Tudo é contra. Não, esse é o meu jeito. E ele começa a criar histórias. Às vezes, esse cara, ele migra para uma coisa que a gente chama de transtorno de conduta, que é começar a cometer pequenos crimes ou pequenos lapsos morais e éticos. Existe um contínuo. Isso pode acabar formando uma personalidade do tipo mais antissocial, mais fria e que não respeita muito regras. Existe uma certa moralidade, uma ética, quando a gente fala em nível de mentira. Sem dúvida. Todo mundo tem uma régua e a situação também. Mas existe esse que você falou, que a pessoa está compulsiva. Todos têm um tratamento, uma intervenção possível. A Ata trouxe aqui pra gente no @Gazeta Mulheres se é normal aquela pessoa que omite, que é diferente de mentir, né? Ela omite
e sempre responde a sua pergunta com outra pergunta em cima. Às vezes isso é um jogo, né? A pessoa é apertada e ela vai, devolve a pergunta, ou faz você pensar que, na verdade, perguntou errado. É muito comum aquilo onde a pessoa inverte o papel, né? Ela está sendo acusada de alguma coisa, aí ali pelas tantas ela começa a acusar e ela muda o papel, onde você acaba, ele se vitimiza, né? Cuidado, tá? A omissão, ela pode ser uma mentira menor, mas às vezes ela é uma mentira maior. Uma coisa é omitir algo que é irrelevante. Não dá para se falar tudo, para contar tudo, até porque nossa mente é cheia de caraminholas e pensamentos. A gente tem um nível de intimidade que ninguém precisa entrar, né? Então eu não sou obrigado a extrair toda a minha verdade. Mas se tá naquele pacto social que aquela verdade é importante, se a gente tem um pacto, se esse pacto é rompido, esta omissão ou esta inverdade pode ser considerada uma traição naquele pacto. Hoje em dia tem todo tipo de pacto, né? Então tudo bem, se a omissão faz parte daquele pacto para aquele assunto, naquele cenário, não tem como falar tudo. Até porque a gente pensa coisas que são impublicáveis, né? Sim, é melhor não falar. É melhor não falar. E isso faz parte do ser humano. Mas se naquele pacto, se naquela coisa, se naquela pergunta, aquela resposta é importante, é melhor que o faça. Mas cuidado também para você não ser um investigador contumaz. Porque também tem, às vezes, pessoas que vão cavucando os meandros da mente do outro e exigem respostas e posturas e, às vezes, acabam exagerando também nesse papel de perguntador, ou de ciumento, ou de possessivo, querendo ter domínio total do saber e do pensamento do outro. Tem que ter um certo equilíbrio aí. O mentiroso que mente para ganhar algo, ele não só está em busca de algo material, como ele pode estar em busca de atenção também, né? Por exemplo, há um caso famoso de uma mulher que dizia estar sempre grávida porque sabia que a sociedade trataria ela melhor. E aqui uma seguidora nossa, a Cibele, disse que o irmão mente tanto que já matou a mãe deles 7 vezes. Então, aquelas desculpas, né? De por que eu faltei no trabalho. Tem gente que faz isso, que mente pra despertar compaixão, que mente pra despertar mimo, atenção, pra chamar atenção. Com certeza. A mentira, ela pode ter vários ganhos. Às vezes o ganho é primário, às vezes é secundário. Às vezes o ganho é um ganho financeiro. Por exemplo, eu vou mentir no INSS, na perícia. Ou eu vou mentir no meu trabalho pra poder pegar outro trabalho, pra poder faltar. Bom, existem mentiras onde o ganho, ele é objetivo, mundo real. Mas muitas mentiras, o ganho é aqui, ó. O ganho psíquico. Eu minto por medo da responsabilidade, ou eu minto pra endeusar porque eu tenho minha autoestima extremamente baixa e comprometida. Eu minto para me tornar uma pessoa interessante. Eu minto para criar uma relação onde eu sou superior e gerar uma assimetria de relacionamento. Então nem sempre o ganho, ele é financeiro, objetivo. Às vezes o ganho é psíquico. E a mentira, ela é pior, não só quando existe esse ganho, mas quando há um prejuízo do outro. Quando você tem que roubar do outro emoção, autoestima, isso leva a relações patológicas. Muita gente mantém relacionamento com pessoas frias afetivamente, ou de padrão pouco empático, ou que se acham e têm essa paixão por si, né? Não conseguem partilhar a paixão com o outro. Lógico que eu estou falando de doenças que são espectrais, tem formas leves, moderadas, graves, tem pessoas que têm todos os sintomas, tem pessoas que têm traços disso. Às vezes uma boa terapia, uma coisa interessante, Pamela, a gente tem que pensar se a gente não é esse cara também. Porque a gente tem que fazer essa meia-culpa. Às vezes a gente também solta uma mentirinha, solta outra, e quando vê a gente está vivendo um personagem que não é a gente, né? E quando a gente diz, a pessoa mente tão bem que ela acredita na mentira, o cérebro tem capacidade mesmo de transformar uma mentira em uma verdade? Às vezes tem. Na verdade, o cérebro, como a verdade, ele tem aquela sensação subjetiva de eu vi, eu vivi. É um déjà vu, né? Quando ele inventa uma mentira, isso é mais frio, não tem essa sensação de familiaridade de algo vivido. Mas o cérebro, quando ele repete muito uma história, ele pode ter dúvidas. As pessoas em casa já devem ter acontecido isso. Eu não lembro bem se eu sonhei ou se eu vivi, né? Ou aquela sensação de que viveu, mas não viveu. Olha, algo que você repete muito, que pra você é tão cotidiano e tão claro, pode se confundir. Por isso que às vezes a gente tem que olhar pra si e falar, será que eu penso isso mesmo? Será que eu sou essa pessoa? Será que eu vivi como eu achei que vivi ou foi uma versão um pouco por mim romanceada?
Eu acho que uma pode autoanálise, né? Eu acho. E eu acho que a gente pode escorregar, assim, e acreditar em algumas mentirinhas que a gente mesmo criou. Lógico, para grandes questões não, né? Para coisas que são vivências, assim. Mas na sutileza da vida, eu acho que a gente pode ter uma certa dúvida em alguns cenários. Doutor Leandro Teles, sempre com a gente, sempre com muita informação. Os bate-papos são tão gostosos que passam assim. Você encontra o doutor no @neuroleandroteles, @neuroleandroteles e no site leandroteles.com.br. Até a próxima. Postei nossa fotinha no Instagram. Postou? Neuro Leandro Teles, ó, nós três. E esse eu já vi no ultrassom de hoje, hein? Tá lindo, tão parabéns. bonitinho. Eu postei a fotinho também pra vocês verem. Obrigada, doutor. Volte sempre com temas úteis e gostosos, pra que a gente tenha esse bate-papo. Vamos para intervalo? Rapidinho aí, na volta, gente.